Neuroplasticidade e funções executivas. Módulo 3. Para entendermos a plasticidade cerebral e as funções executivas, precisamos lembrar como o cérebro se comunica, e por isso faremos uma pequena revisão. Tudo começa com os neurônios. Lembram? As células que formam a base da comunicação no sistema nervoso. Fiz analogia em aula da mão, né? Sendo os dendritos, as extremidades dos dedos, a palma da mão seria a soma, o corpo celular, e o braço, o axônio, e teríamos no ombro os terminais axonais. Então, podemos imaginar o cérebro como uma imensa rede elétrica viva composta por essas estruturas, em que cada um desses neurônios é um fio condutor que é capaz de receber, processar e transmitir informações químicas ou elétricas. Vamos relembrar cada parte dessa estrutura que compõe os neurônios? Então, nós temos os dendritos, que são como se fossem antenas que captam os sinais vindo de outros neurônios. Quanto mais ramificados, maior a capacidade de recepção de informações. Então, pense em uma árvore. Os galhos seriam esses dendritos. E quanto mais ramificado, mais, o galho for extenso, mais aumenta a área de contato e, portanto, a troca de informações. Isso é importante para a gente entender a neuroplasticidade. Outra estrutura é a conhecida soma ou corpo celular, que é a palma da mão, na analogia que fizemos. Nesse lugar seria conhecido como o centro das decisões. É ali, que o neurônio integra os sinais recebidos e decide se enviará ou não impulso elétrico adiante. Então pensa num processador, O processador de um computador, ele avalia se um comando deve ou não ser executado. Então, seria o que a soma ou o corpo celular teria função. Outra estrutura muito importante que compõe os neurônios, que esse prolongamento, que a gente fez a analogia dos nossos braços, do braço, ele seria o axônio, ou seja, o fio condutor, que leva a mensagem até outro neurônio. Pode ser também um músculo ou até uma glândula. Ele pode variar de tamanho, tendo poucos ou vários centímetros, podendo chegar até 1 metro, dependendo de onde essa informação precisa chegar. Então, imagine uma estrada. Vamos fazer analogia com essa estrada, por onde a informação viaja, e é para ela ter uma alta velocidade, quanto mais organizada, estruturada essa estrada, melhor vai ser a condução. Com mais rapidez, a informação vai chegar ao carro, no caso da estrada. No caso do neurônio, a gente precisa de outras estruturas, conhecida como bainha de mielina, que é a parte da gordura que envolve o axônio. Lembra quando a gente falou em aula e mostrei a imagem e tinha, o encéfalo, a parte mais das extremidades, que eram mais cinzentas, que a gente chama de parte cinzenta, que era composta pelo núcleo, a soma ou corpo celular, vamos dizer assim, e a parte branca, do cérebro,
Seria esses feixes axonais, ou né, esse conjunto de axônios. Por que que é branca? Por conta dessa gordura que o envolve, né? Vocês lembram disso? E é responsável por essa gordura, ou seja, é a bainha de mielina, que ela acelera a condução, porque seria como se fosse um reinvestimento do fio elétrico, né? Quando a gente pensa, se a gente pensar numa analogia com é, a fonte de um computador, então tem o fio que conduz a eletricidade e ele tem um revestimento. Esse revestimento auxilia para que as informações não se percam um pouco ou diminua a velocidade pelas questões externas. Vamos chamar assim de o sinal vazar, né? E essa velocidade fique menor. A gente falou também sobre as células da glia, lembra? Que elas são células nervosas, mas elas estão ali para ajudar na manutenção, né, na nutrição, na proteção dos neurônios. Existem células gliais, né, os oligodritos, no sistema nervoso central, porque no sistema nervoso periférico são outras células gliais, que é de Schumann, eles que revestem o axônio e que formam a bainha de mielina. Em alguns casos, como na esclerose múltipla, por exemplo, essa bainha de mielina ela está danificada e a velocidade dessa informação pode estar prejudicada. Assim como também já tem achados, né, de pesquisa científicos que pessoas com T21, na trissomia do cromossomo 21, conhecida como síndrome de Down, também tem uma produção de mielina deficitária, o que responde à questão de tudo ser mais lentificado, as informações demorarem a chegar, né, no seu destino. Então, a bainha de mielina, com também os nódulos de Javier, que são como se fossem ilhas entre uma bainha de mielina e outra. Imagine o braço, então ele é revestido pela bainha de mielina, mas há espaços entre uma bainha de mielina e outra, que é chamado de nódulo de Javier. Nesses espaços há um impulso saltatório. Esse impulso saltatório iria aumentar a velocidade também da informação. Então, é como se o sinal desse pequenos pulos entre as ilhas de mielina. Isso aceleraria muito a comunicação neuronal, né? Essa condução saltatória. Vamos também relembrar sobre as estruturas cerebrais, né? E com elas os hemisférios. Então, quando falamos da estrutura cerebral, precisamos lembrar que o cérebro é dividido em dois hemisférios. Imagine também, ainda com as mãos, onde a mão direita fechada encontra-se com a mão esquerda fechada. E elas se conectam pelo corpo caloso, que é onde une um hemisfério ao outro. Então, nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E eles funcionam como dois lados de uma mesma engrenagem, distintos nas especializações, mas totalmente integrados quanto ao funcionamento. Então, o hemisfério esquerdo é tido como mais analítico, mais racional. Ele se destaca, aliás, pela linguagem, pelo raciocínio lógico e também nas habilidades matemáticas. É onde encontramos as áreas de Broca, que seria responsável pela produção da fala, da linguagem expressiva, e de Wernicke, relacionada à compreensão da linguagem receptiva.
Então, já o hemisfério direito é mais conhecido como intuitivo, criativo e também emocional. Então, ele atuaria na percepção espacial, por exemplo, na interpretação da prosódia, que é a entonação que você dá, o momento, a melodia que você dá na voz e que imprime muitas vezes uma capacidade de interpretação, né, que você coloca falando baixo, fazendo questionamentos, pontuando, exclamando, enfim, é através da prosódia, que é uma dificuldade às vezes presente em algumas pessoas, dentro do espectro autista, por exemplo. Né? Ela tem uma dificuldade às vezes de tanto de interpretar como de colocar essa prosódia, né? Essa entonação dentro da frase. Que seria o ritmo, né, da fala. E também está ligado à música, às artes, à imaginação. Isso, no hemisfério direito. Mas é importante frisar, nenhum lado trabalha sozinho. Mesmo uma tarefa simples, como contar uma história, envolve os dois hemisférios. O esquerdo organiza a sequência lógica das ideias. Por exemplo, o direito vai dar entonação, emoção e a expressividade à narrativa. Então, eles vão trabalhar, com certeza, de forma integrada, né? Quando pensamos em atenção e aprendizagem, por exemplo, precisamos entender que o cérebro tem uma capacidade limitada de processamento simultâneo. Né? Algumas pessoas têm mais capacidade, outras menos, de fazer atividades simultâneas, de uma atenção simultânea. Né? Tarefas que competem pelas mesmas redes cognitivas, por exemplo, vamos dizer, ler enquanto se ouve uma música com letra, pode acabar disputando os mesmos recursos atencionais. Isso reduz a eficiência da memorização e o nível de compreensão também. Ou seja, quanto mais dividimos a atenção, menos o cérebro consegue consolidar o aprendizado. Então, algumas pesquisas dizem o seguinte: aquelas pessoas que conseguem, gostam e se beneficiam de ler, por exemplo, estudar ouvindo música, que essa música seja música instrumental que não te remeta a nenhuma letra. Por quê? Você vai estar usando uma parte do cérebro para decodificar, né, interpretar o que você está lendo, o que você está estudando. E dessa forma, se você tiver uma melodia, mesmo que só está a melodia, mas você conhece a letra, isso vai interferir no momento de estudos. Então, a sugestão seria que, se você consegue, isso te beneficia, que você estude mesmo, mas ouvindo uma melodia que você não conheça a letra, apenas mesmo a questão instrumental, né? Ali para te acalmar, para te deixar mais tranquilo, enfim, né? Mas que não tenha a letra envolvida para não haver essa competição. Vamos falar também um pouquinho dos lóbulos. Nós sabemos que são 5 e já estudamos sobre eles, né? Então, vamos relembrar que são 5 lóbulos. O lobo frontal, que se eu pensar aqui na minha cabeça, seria a parte da testa, né? Mais próxima à testa, mais frontalmente. Onde está localizado as funções executivas, objeto da nossa fala de hoje, que seria planejar, decidir, inibir impulsos, a gente vai estudar bem isso, resolver problemas, expressar emoções também. É também onde está o nosso senso de propósito e de responsabilidade. E a gente vai falar lá na frente que ele tem
uma maturação bem demorada, que pode chegar a se finalizar apenas aos 25 anos. Então, é uma região muito complexa e que vale a nossa atenção. Existe também o lobo parietal, que ele está mais acima na cabeça, pensando, né? Mais depois do lobo frontal, pensando nessa visão da testa, atrás, né? Onde a gente coloca um fone de ouvido, por exemplo, se ele, né, for como se fosse uma diadema, enfim, é onde estaria localizado o lobo parietal, e ele integra as informações sensoriais do corpo, que permite a orientação espacial, a coordenação motora e até a percepção tátil. Então, tem uma parte que é somatosensorial, né? E ela está localizada no lobo parietal. Nós também temos o lobo temporal, mais lateral, próximo ao nosso pavilhão auditivo, né? A nossa orelha, nosso ouvido. É essencial, então, para a audição, a memória e a compreensão da linguagem. Então, é uma especialização, lembrando novamente que não trabalham juntos e dissociados de outras partes cerebrais. Especialmente na área de Wernicke. A área de Broca, ela está um pouco mais adiante, próximo ao lobo frontal. O lobo occipital, mais próximo à nuca, né, que é a parte posterior, teria como principal responsabilidade o processamento visual. Tudo que vemos acaba passando por ele. E a ínsula, pequenininha, mas não menos importante, que também tem esse nome porque parece uma ilha, né? E aí eu preciso afastar ali entre o frontal e, o, e o lobo temporal, estaria mais escondidinha. Então, é uma estrutura mais interna e muitas vezes menos conhecida, integra as emoções, percepção corporal, né? E até dizem a empatia, conectando o que sentimos fisicamente com o que experimentamos emocionalmente. Quando falamos sobre os sentidos, a gente desdobrou que não são só os 5 sentidos, né, aristotélicos, enfim, mas nós somamos a eles outros sentidos, como a propriocepção e interocepção. A interocepção estaria ali nessa a fome, a sede, a dor, enfim. A ínsula teria um componente importante nesse local, tá? Nesse fator. Então, os lóbulos funcionam de forma altamente integrada. O cérebro é sistêmico. Uma tarefa simples, como escrever um texto, ela acaba envolvendo a visão, no lobo occipital, a linguagem temporal e frontal, a coordenação, né, fina, né, enfim, parietal, e a intenção também frontal. São várias áreas que são solicitadas para essa função acontecer, essa habilidade. Então, com base nos estudos de Luria, que a gente falou também aqui dessa personalidade, podemos organizar esse estudioso, né, as áreas corticais em receptivas e executivas. Então, as áreas receptivas, elas estão localizadas nas regiões mais posteriores. Elas recebem e processam os estímulos sensoriais. São os nossos canais de entrada de informação, vamos dizer assim. Então, nós temos os órgãos do sentido, né, conhecidos, eles captam a informação do meio externo, mas eles só captam,
quem vai começar a processar essas informações, né, que vão recepcionar essas informações, são partes dos nossos lobos cerebrais. E os receptivos, eles captam essas informações. Lembrando que a maior parte desses estímulos passam pelo tálamo. Lembram? Eles passam pelo tálamo. A não ser o olfativo, né? Que tem o periforme, que é mais direto. Mas o restante passa pelo tálamo. Já as áreas executivas, né, essa divisão, são as áreas mais anteriores. Elas planejam e produzem as respostas a partir desses estímulos, né? Transformando o que percebemos em alguma ação, por exemplo. Então, são essas duas divisões essenciais. Um exemplo, né, que ajudaria a gente a visualizar é o ditado, o famoso ditado. O estudante ouve a palavra, né? Isso ativa as áreas receptivas auditivas. Depois, o cérebro processa o significado e executa a escrita, mobilizando as áreas motoras e também de planejamento, né? Planejamento motor. Então, o Luria, ele também descreveu 3 níveis sensoriais. O primário, que seria o responsável pela captação bruta dessas informações, dos estímulos, ouvir o som, ver uma forma, enfim, né? No caso do ditado, ouvir esse fonema. O secundário, que faz a identificação básica, reconhecer aquele som como sendo uma palavra, um fragmento da palavra, né? Um fonema. Aquela, ou se for a forma, né? Uma questão visual, sendo a letra, enfim. E o terciário seria o nível de associação bem mais complexa, né? Onde o cérebro conecta informações, experiências e emoções para dar significado ao que aprendemos, né? E aí, quando você chega no terciário, é que mais importa para nós a questão da aprendizagem, mas é claro que para chegar ao terciário, todos os outros caminhos foram importantes. Então, é exatamente nesse nível terciário que ocorre a aprendizagem significativa, né? Aquela em que o novo conhecimento se integra a experiências que você já possui, prévias. Reconhecimento, discriminação, por exemplo, identificação e execução. É ali que vai despertar interesse, vai fazer sentido. Então, por isso, pode permanecer na memória de longo prazo. E aí sim, o aprendizado transforma e não apenas acaba acontecendo de decorar, né? Quando tem um significado. E a gente vai falar sobre isso, né? Quando a gente falar sobre estratégias, como o cérebro funciona melhor, né? Como ele, a gente já falou um pouco, que as emoções são importantíssimas, né? E a motivação são importantíssimas para a aprendizagem efetiva acontecer. As memórias de curto prazo, né? Sejam ali manipuladas de uma forma a fazer sentido e elas tornarem-se de longo prazo. Então, em síntese, os neurônios e as células gliais fornecem uma rede incrivelmente organizada e dinâmica para que tudo funcione. Cada nova experiência, cada aprendizado, cria e fortalece conexões entre essas células, né, os neurônios, o que chamamos de plasticidade cerebral, e a gente vai falar mais sobre isso. E é sobre essa capacidade de o cérebro de se adaptar, reorganizar e aprender que nós falaremos sobre tanto a plasticidade cerebral quanto as funções executivas. Então, guardem aí. Mas, continuando a revisão, vamos falar rapidamente aqui sobre o sistema límbico, conhecido como centro das emoções e da motivação.
Se os neurônios são os fios que transmitem as informações, o sistema límbico seria como se fosse o coração emocional do cérebro, né? Ele dá cor, valor e sentido às nossas experiências. É nesse conjunto de estruturas que a gente vai revisar aqui que nascem as emoções, as motivações e boa parte dos processos da nossa memória. Ou seja, o sistema límbico, que seria o elo entre o sentir, o agir e o aprender. Vamos falar então das estruturas. Relembrando, o hipotálamo, ele seria o regulador interno. O hipotálamo é uma pequena estrutura, mas com uma função gigantesca. Ele regula a fome, a sede, o sono, a temperatura corporal e até as respostas hormonais, por exemplo, ligada ao estresse e à reprodução. Tá ali. É como se ele fosse um termostato do corpo, né? Mantém o equilíbrio interno, a homeostase do corpo. Então, quando sentimos medo, né, o hipotálamo ele aciona o sistema nervoso autônomo. Também já falamos sobre isso. O coração dispara, a respiração acaba acelerando e ficamos prontos para reagir, né? Lutar, fugir, congelar. Né? São essas reações, né? Que a gente já viu que é vias, às vezes a gente chama de LEDOX, né? A via rápida e a via lenta. Então, primeiro a gente tem essas sensações e depois a gente interpreta e entende, mesmo quando a gente tem é algo positivo, né? É algo que a gente gostaria muito. Às vezes a gente também tem essas sensações, mas na via lenta, que quando a gente fala de lenta é porque são milésimos de segundo, né? Mas você processa e entende porque depois você sentiu aquilo, né? Mas as sensações são muito parecidas. O tálamo, a gente já falou que seria a central de triagem, né? A maior parte das informações são transmitidas para ele depois dos órgãos do sentido, dos 5 órgãos do sentido, na verdade dos 8, né? O tálamo é o grande porteiro, seria isso, do cérebro. Todas as informações, ou quase todas, né? As informações sensoriais, visuais, auditivas, táteis também, gustativas, acabam passando por ele antes de chegar ao córtex mesmo, né? O córtex primário que a gente fala, que é onde recebe, depois o córtex secundário, onde, né, vai fazer uma interpretação e as ações no terciário, vamos dizer assim, que seria de mais de um lugar, o terciário. Ele decide o que merece atenção aqui, né? E o que pode ser ignorado. Ele faz uma triagem mesmo. Imagine um aeroporto, dá para a gente fazer essa analogia, onde o tálamo é a torre de controle. Então, ele direciona os aviões, que seriam as informações, para as pistas certas, as áreas corticais determinadas. Então, ele faz essa triagem inicial. Nós temos também, e lembrando que lá no tálamo, novamente falando, existe a olfativa, que não é essa via, ele não passa pelo tálamo, ela vai pelo periforme direto, né, para as áreas olfativas corticais. O hipocampo, né, que seria o arquivista da memória, e ele tem uma hipocampo, tem a ver com, ele parece um cavalo, né, tem relação com a estrutura dele, por isso hipo, né, seria o principal responsável pela consolidação das memórias. Ele não faz isso sozinho, que a gente já viu, né, que quando a gente fala do circuito de Papez, várias estruturas, né, estão responsáveis por essa memória, mas ele é um componente importante.
e, portanto, é essencial para a aprendizagem e também para a navegação espacial, né? Para a gente ter uma noção espacial. Exemplo, quando aprendemos o caminho até a escola, né, o hipocampo cria um mapa mental. Ele é que faz isso, né? Você vai se organizando e isso é bem personalizado da forma como você vai se estruturando, né? É um mapa mental mesmo, né? Ele é bem personalizado. Qual é a ligação com a aprendizagem? É nele que as experiências da sala de aula, né, ela acaba se transformando em memórias estáveis, principalmente quando a emoção está envolvida. E vimos que o sono é um momento importante, né, que é nele que essas memórias são muitas vezes consolidadas. Vamos falar também da amígdala. A amígdala seria o nosso sistema de alarme interno. Também já falamos sobre isso, né? Ela avalia o significado emocional, ela dá valência, né, a cada estímulo e ativa respostas de alerta, medo, raiva ou até mesmo prazer, né? Então, é o nosso sininho ali, que seria a via rápida, ela que é acionada, a amígdala, que recebe, a gente conhece a amígdala como se fosse as tonsilas, também conhecida como as tonsilas aqui da garganta, né? Mas as amígdalas cerebrais, né, elas têm essa função, só para deixar claro de que amígdala estamos falando. Então, é graças às amígdalas que reagimos rapidamente a situações de perigo, antes mesmo de pensar racionalmente, que seria a via rápida de Lennox, né? Então, pensa, quando um aluno ouve um barulho alto, ele se assusta antes de entender o que aconteceu. Aluno, a gente mesmo, né? É que a amígdala ela age antes do córtex, que a gente pode chamar de racional, entender, que é justamente para pensar na sobrevivência, né? Para você se colocar em alerta sobre algumas situações. Então, quando há uma lesão nas amígdalas, como na síndrome de Clover-Bucy, que são os dois que fizeram a dissecção, retiraram, né, dos macacos rensos essa estrutura e com isso eles identificaram que quando ela estava ausente, essas pessoas tinham esses macacos, né, tinham um comportamento de não se importar com os seus predadores, por exemplo, né? E aumentava também a questão da sexualidade. Eles perceberam essa questão, né? Uma ausência do medo e ou então uma ausência do medo, uma docilidade excessiva e uma hipersexualidade, porque perde o controle emocional natural dessas reações, né? Então, elas têm, a amígdala é um componente muito importante aí para o sistema nervoso e principalmente límbico, né? Que é considerado o sistema das emoções. E vamos falar aqui dos corpos mamilares também. A gente sabe que são várias outras estruturas, mas eu elegi essas aqui que são as mais importantes. Os corpos mamilares, né, que é a ponte entre a emoção, muitas vezes, e a memória, eles são pequenos nódulos que que ligam, né, o hipotálamo ao hipocampo, por exemplo, né, participando daquele circuito que a gente já conversou, que é o circuito de Papez, né, que integra emoção e memória. E aí elas são essenciais, essas estruturas, para uma experiência emocional se transformar em uma lembrança mesmo afetiva, né, nesse circuito de papéis. Exemplo, lembrar com muita emoção de uma música que marcou a infância, né? Acaba envolvendo esse circuito, que é o hipocampo, corpos mamilares, tálamo, córtex, né?
E a gente lembra que existem outras estruturas, né? Córtex cingulado, enfim, várias estruturas que compõem esse circuito chamado circuito de Papez. Enfim, o sistema límbico não atua isolado, obviamente, né? Ele se comunica com o córtex frontal, que é a região das funções executivas, novamente falando sobre isso, que é responsável por planejar e controlar as emoções. E essa conexão é nela que nos permite, por exemplo, conter o impulso, tomar decisões éticas ou manter a atenção mesmo diante de emoções intensas. Então, é no contato com a cultura, né, nessa maturação, que todo o nosso sistema nervoso se desenvolve, e essa maturação né, das funções executivas, né, dessa parte frontal, ela acontece ao longo dos anos, né? E pesquisas dizem que ela pode ser que finalize aos 25. Né? Então, vamos fazer também uma analogia aqui para a gente ter essa compreensão. Podemos pensar no sistema límbico como o motor de um carro. Ele fornece energia e impulso. E no córtex frontal, como um motorista, que ele vai dirigir, regular e manter o controle. Sem emoção, não há motivação para aprender. Mas sem controle, a emoção atrapalha o raciocínio. Então, é isso, né? Se eu pensar que a emoção seria o motor, né, que vai fazer a coisa acontecer adiante, mas eu preciso desse motorista, que seria o córtex, né, as outras áreas corticais, para organizar o córtex, principalmente o pré-frontal, onde estão as nossas funções executivas, para organizar todas essas emoções e eu conseguir planejar, revisar e chegar ao destino de forma exitosa, né? Vamos dizer assim. Portanto, né, quando falamos de plasticidade e até mesmo de funções executivas, é fundamental que a gente lembre que elas não acontecem num cérebro frio e lógico, né? Mas de um cérebro que sente. Então, o sistema límbico é um ponto de partida para o estudante, a pessoa, ter um engajamento, né? A curiosidade e acontecer a memória. E por isso, né, ele é um verdadeiro combustível da aprendizagem. Se a gente não imprimir emoção, né, nas nossas aulas e que elas sejam positivas, porque será fixado na memória da pessoa conforme a vivência que ela teve, né? Se é de repulsa, se é de aversão, ou se é um aprendizado gostoso, prazeroso, né? Que você tende a querer repetir, ou você tende a querer, né? Expurgar, né? Retirar. Bom, então agora aos 38 minutos, mais ou menos, a gente vai entrar nos conceitos de neuroplasticidade, que é o objeto da nossa aula de hoje. Como provavelmente a gravação vai ficar extensa, a gente vai fazer parte um e parte 2. Vamos lá então sobre os conceitos de plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. Então, nós temos aqui dois teóricos importantes, o Antônio Damasio e o Candel. Antônio Damasio, ele diz: a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de reorganizar suas estruturas e funções em resposta a experiências, aprendizagens ou lesões, permitindo a adaptação. A adaptação contínua, né, ao ambiente. Então, o que significa?
Ele é um neurocientista, né, o Antônio Damasio, vamos, né, lembrar quem é, que é português, então é um neurocientista renomado, né? Ele tem uma referência mundial no estudo, principalmente das emoções, da consciência e da tomada de decisão, né? E ele mostra aqui, em suas palavras, que pensar e sentir são inseparáveis e que o cérebro muda constantemente conforme a gente vai tendo essas experiências emocionais e de alguma forma cognitiva, né? Como um exemplo, a gente aprende a tocar violão, né? E aí o cérebro reorganiza as áreas motoras, auditivas, sensoriais. Mas se essa aprendizagem for prazerosa e emocionalmente significativa, né? O sistema límbico reforça ainda mais essas conexões. Exatamente como o Damasio descreve, que a gente vai ver que Kandel confirma, né? É, morfologicamente, ele consegue biologicamente comprovar que isso acontece. Então, imagine o cérebro como uma estrada de terra, fazendo uma analogia aqui para a gente conseguir entender melhor. Cada vez que repetimos uma experiência, um pensamento, uma prática, uma aprendizagem, tomamos um trilho, muito mais, formamos um trilho, aliás, né? Muito mais fundo, né? Vai ficando as marcas ali, vamos dizer assim, dos pneus, né? Com o tempo, essa trilha vira uma estrada mais pavimentada, conforme você vai revisitando, né, aquele local. Então, uma nova rota neural consolidada acontece. E aí isso é a plasticidade em ação. Seria isso que nós temos aqui nessa frase de Antônio Damasio. Ele precisa da emoção, e quanto mais você experiencia aquela, aquele evento, né? Quanto mais você repete aquele evento, mais pavimentado, mais forte fica aquele aquela conexão, né, daqueles impulsos mais forte. Então a gente tem o conceito que Kandel depois, né, ele está imbricado aqui também, né, conceitos de Donald Hebb, por exemplo, né? Kandel provou biologicamente, né, morfologicamente, essa mudança quando você revisita, né, de tanto você repetir alguns eventos, isso fortalece, né, que seria o que a gente chama de LTP, potencial de longa duração, né, então quanto mais você é exposto aquele contingente, mais ele é reforçado, mais é possível ele ir para a memória de longo prazo, né? Assim como é verdadeiro o contrário, que é a LDP, né? Potencial de depressão, né? Enfim, é uma sigla inglesa, que eu não me lembro agora, mas tem a ver com depressão, ou seja, quanto menos você é exposto, você não tem significância para você, mais essa conexão se enfraquece. Então, é um conceito importante para a gente pensar num tipo de plasticidade neuronal, né? Funcional. Quanto mais você revisita aquilo ali, mais você se aprimora, melhor você fica naquela informação, naquela prática, enfim, no que você está aprendendo. E aí a gente pode chamar o Donald Hebb, que é um canadense, e ele já reafirmava isso, mas ele, ao contrário de Kandel, não teve como também fazer comprovações de experimentos sinápticos ali humanos, humanos não, biológicos, que também Kandel não fez. Fez posteriormente humanos de verificação, mas antes a gente vai ver aqui que ele usou foi a Plícia, né, um molusco, que eu falei também em aula, para fazer essas verificações, né?
que é um molusco que é grande, né, e tem as estruturas neuronais simples, né, que fica mais fácil de serem avaliados. Enfim, mas essa fala aqui do Damasio que conforme, né, a emoção, né, que a neuroplasticidade seria essa capacidade do cérebro de reorganizar as estruturas e funções em respostas às experiências, né? Que tem um componente importante também da questão das emoções aqui presentes, de revisitar aqueles estímulos e, com isso, né, poder também reorganizar as coisas quando em virtude de lesões, de possíveis lesões, que não, mesmo que não reversíveis, outras funções, outros lugares cerebrais se ocuparia de refinar algumas outras áreas cerebrais para que ela pudesse se adaptar ao meio, né, de uma forma mais positiva, que seria a supercompensação, né, a teoria da compensação, quando a gente fala lá de Vygotsky, que fala da psicologia humanista, né, individualista, né, humanista individualista, né, que está lá em Vygotsky, né, quando ele fala da supercompensação, e a gente encontra muito essa fala dele, principalmente nos problemas de defectologia, um dos livros dele, né, de Vygotsky, e ele fala da supercompensação, que é um conceito, né, inspirado na psicologia individual de Adler, né, de Alfred Adler, que seria isso também, né, essa possibilidade, e agora cientificamente, dizendo sobre essa supercompensação, essa adaptação ao meio, e a adaptação seria um tipo de plasticidade cerebral, em que, em decorrência de uma lesão, né, às vezes você não vai mais fazer como faria, mas o seu organismo, né, quer dizer, as suas estruturas cerebrais, as suas conexões, elas se reorganizam para se adaptar ao meio da melhor forma possível, né? Claro, vai depender dos contingentes, vai depender das relações, e isso é bem claro na teoria de Vygotsky, e a gente comprova isso cientificamente, né? A depender dos estímulos outros, né, que estiverem após a lesão, né, da reabilitação, do contato com o outro, o quanto o outro te ajuda a transpor essa barreira ou não, quão difícil, enfim, as questões próprias da pessoa, isso vai determinar o tipo de supercompensação, se é positiva, né, de compensação positiva ou negativa, isso na teoria individual de Adler, né, que foi falada também por Vygotsky, e que está contemplada na plasticidade cerebral, que é essa possibilidade. Nós temos Kandel aqui, já viajei bastante aqui, porque remete a várias outras questões, né? Que também traz um conceito. Ele diz: a experiência modifica os circuitos cerebrais, alterando a força e o número de sinapses, o que constitui a base biológica da aprendizagem e da memória, que seria o LTP, né? A potencial de longa duração, que é uma sigla, mas que é em inglês, né? Que quanto mais você se expõe àquele contingente, mais reforçado fica aquelas conexões. E se eu for de novo falar de Donald Hebb, né, que é a lei de Hebb, que é neurônios que se disparam juntos, permanecem juntos, né, eles se fortalecem. Quanto mais você aprende sobre uma coisa, mais você tem a ancoragem para aprender outras coisas, mais você revisita, melhor você fica. Ou seja, a repetição, mesmo que ela não seja igual, ela te ajuda a fazer a consolidação. Assim como um aprendizado pontual, que talvez a gente não chame do aprendizado em si, mas algo que você realizou, uma habilidade que você realizou ali rapidamente, mas que não precisou dela mais, a tendência
é o contrário, você excluir, você eliminar de alguma forma aquele conhecimento, né? O seu cérebro diminuir o potencial de conexão. A partir é um tipo de plasticidade que a gente vai ver aqui. Ainda falando, né, aí nos conceitos, eu me antecipei de Donald Hebb, que ele é anterior às ideias, né, e à comprovação feita por Kandel, que é um psicólogo canadense, né. Ele acabou contribuindo bastante quando ele diz sobre a lei de Hebb, né. Neurônios que disparam juntos conectam-se juntos, que explicaria como atividades repetidas acabam fortalecendo sinapses, né? Que é aquelas regiões entre um neurônio e o outro, né? Que acontece essas informações, né? Essas transformações químicas, elétricas em químicas, né? Essa troca que tem muito a ver com os neurotransmissores. E aí formando a base biológica da aprendizagem, que foi confirmada por Kandel, né? Então nós temos aí, então Kandel, né? Ele é um neurocientista americano e ele ganhou o prêmio Nobel, né, em 2000. E a contribuição dele foi exatamente as bases biológicas da neuroplasticidade, né? Então ele utilizou um molusco grande, que é a Plícia californica, para estudar a estrutura, que é uma estrutura simples, né, nela, e aí ele identificou a questão também da memória de adaptação, né, que é ele, por exemplo, ao interagir com o molusco, né, fazer algumas estimulações na lateral, ela se fechava as brânquias, né, e aí, conforme ele ia fazendo isso repetidamente, ela começou a não se manifestar mais. Então, seria como a gente, quando está diante de um som, por exemplo, isso acontece muito dessas adaptações. Você mora num lugar muito ruidoso, né? Ou então mesmo, vamos falar de escola, né? É um ambiente que tem muita conversa, né? Muita agitação, enfim. E aí, você vai se adaptando aquele ambiente, por mais que traga prejuízos, né, auditivos, enfim, estar naquele ambiente, você se adapta de uma forma que você não escuta mais da mesma forma. Precisa de alguém falar, eita, nossa, mas está uma gritaria aqui para você perceber novamente. Ou então algo mais fácil ainda de entender. Quando você está num ambiente onde tem um ar condicionado muito barulhento. Conforme você chega, você escuta o ar condicionado. Dependendo do tempo que você fica ali, você começa a não escutar mais. Quando desliga o ar, parece aquele conforto que você vai perceber que ele estava ruidoso. Então seria esse tipo de coisa. E aí ele percebeu também que quando está sob estresse, então quando dava choque na cauda dela e fazia isso novamente, né, de estimular, ela fechava rapidamente as brânquias de novo, né, que ela já estava no sistema de alerta. E ele verificou também que existem tipos de plasticidade, né? Há uma modificação nos neurônios quando a memória de curto prazo ela vira memória de longo prazo. Né? Um conhecimento ele solidifica, existe uma mudança estrutural do cérebro, que a gente chama de plasticidade cerebral funcional, por exemplo, né? Que acontece dessas mudanças estruturais no cérebro. Então, ele comprovou biologicamente o que já era dito por Donald Hebb, que Antônio Damasio também falava, né? Então, por exemplo, vamos ver se eu tenho alguma coisa eu esqueci aqui, ó. Diferencia entre memória de curto prazo, alterações funcionais temporárias, e memória de longo prazo, mudanças estruturais duradouras, pode acontecer até novas sinapses, né? Fortalecendo.
Então, confirma a lei de Herm e traz uma base biológica para essa confirmação também, né? É muito interessante os achados quer dizer, a biografia de Kandel, né, de Eric Kandel, quando ele traz a motivação, ele passou anos estudando, né? São coisas que se estudam anos e anos tendo fracassos para essa comprovação, até ele conseguir, né, chegar a esse resultado. E ele diz, né, o quanto sacrificou da própria vida privada para poder ter esse estudo, né? Que valeu a pena no final, mas enfim, ele teve um longo percurso para que isso acontecesse. E ele tem uma base psicanalista, ele queria comprovar, ele queria inicialmente, segundo ele, comprovar e saber onde estava as estruturas, né, psicanalíticas do id, ego e superego, por exemplo. Ele não fez essa comprovação, mas percebeu que não só o remédio, a própria terapia, quando você revisita algumas questões, né, emocionais que ficaram ali represadas de alguma forma, quando ela vem à tona, você tem a oportunidade de refazer, sim, estruturas e repensar naquela experiência de uma forma a suavizar e permitir outras conexões e mudança cerebral significativa acontece. Então, foram achados muito importantes. Por isso, o Prêmio Nobel. Então, continuando, nós temos aí os tipos de plasticidade cerebral, os mecanismos relacionados a ela, né? Então, aqui está como se fossem muitos tópicos, mas a plasticidade cerebral, né, que seria a capacidade do cérebro de modificar estruturas e funções em respostas às experiências e à aprendizagem. Esse seria o conceito, né? Então, é importante, né, depois de entender o que é plasticidade, a gente ver como ela acontece. O cérebro muda de várias maneiras, né? Algumas rápidas, e funcionais, outras mais profundas e mais estruturais. Então, essas transformações explicam por que o aprendizado é possível, né? E por que o cérebro continua se desenvolvendo ao longo da vida. Então, uma analogia que foi feita em aula, né? E eu estou repetindo nessa aula gravada, é da massinha de modelar, né? Hoje já se sabe, teve uma época que se imaginava que o cérebro ele tinha apenas um período de plasticidade e ali finalizava na primeira infância, principalmente, ou durante a infância ou até a adolescência, e depois se estagnava. Hoje já se sabe que essa plasticidade é ao longo da vida. Então, sempre pode o cérebro ter modificações. Mas como assim, como a massinha de modelar, ela vai perdendo essas características de ser mais movimentada, né? No início ela está ali úmida ainda, ela permite você moldar com mais facilidade, né? Ela tem uma estrutura que te permite fazer mais movimentar de várias formas e fazer várias estruturas com ela. Conforme ela vai, né, perdendo a umidade, vai envelhecendo, ela vai perdendo essa capacidade. Ainda existe, mas ela vai diminuindo a capacidade de se movimentar, né? A capacidade plástica da massa, né? Então seria assim o cérebro também, ao longo da vida, mas a gente vai perdendo essa capacidade, vai endurecendo, né? Vai ficando um pouco mais rígido, principalmente conforme você vai tratando, né, a sua vida, tendo ou não ginásticas cerebrais, ou estudando ou não, né? Você vai tendo boa nutrição, bom sono e também bons estudos, né, boas atividades que desenvolvam o cérebro. Isso também vai ter a ver com a capacidade a longo prazo dessa plasticidade acontecer. Então vamos ver os tipos de plasticidade que existem. Então existe o funcional, né, que seria a eficiência nas conexões existentes. Então é o tipo mais rápido
e temporário de plasticidade. Por exemplo, acontece quando o cérebro melhora a eficiência das conexões já existentes, né? Elas já existem entre os neurônios, mas ela não cria novas conexões. Então é quando você treina, né? Você já, você já sabe fazer, você já tem uma habilidade e você treina para ficar cada vez mais habilidoso, né? Quando a gente vai falar de habilidades e competência, para que você seja um jogador de futebol, você tem várias habilidades que você desenvolve para você ser competente no dia do jogo, né? Que é a aplicação dentro de um contexto, seria a competência. Em diversos contextos de jogar bola, não só naquele campo, não só com aquelas pessoas, ser criativo. Mas primeiro, né, você precisa adquirir aquela habilidade, então conexões elas surgem, que vai ser estrutural. Posteriormente, você vai treinar e vão ter plasticidades funcionais, vai ficar mais habilidoso naquilo ali. Então, memorizar uma sequência de números, praticar uma coreografia, por exemplo, aprender uma senha nova. Então, ali, às vezes você vai aprender uma senha nova, você não está fazendo um treino, mas ela vai ser ali memória de curto prazo, né? Às vezes você vai ter ali na memória de trabalho, que a gente vai falar sobre funções executivas, que é aquela que você tem disponível naquele momento, mas se você não revisita, não precisa mais daquela informação, ela se perde. Então, as memórias envolvidas aqui, nós temos a curto prazo, a memória de trabalho, que eu falei, a procedural, que essas habilidades automáticas também, né? Que você faz um treino de habilidades esportivas, né? Uma memória procedural também seria andar de bicicleta, que a gente diz que a gente não esquece, você não fica tomando consciência dessa memória, né? O que fazer agora a cada passo, qual é a sequência, você apenas executa. Então, seria nesse caso. Então, é como sincronizar melhor os semáforos, por exemplo, né? Uma cidade. Nada é reconstruído, não existem novos semáforos. Você só permite que o fluxo fique melhor. Então, conforme você treina, conforme você repete ali aquele feito. Então, não iria fazer grandes transformações, mas lembra aquele exemplo de pavimentar? Pavimentar não, de deixar mais entranhado ali as estradas. Então, continuando, vamos falar da plasticidade estrutural. Aí sim haverá mudanças físicas e duradouras nesse tipo de plasticidade. Após esse slide, a gente vai fazer uma interrupção e aí eu vou fazer um novo vídeo para ele não ficar tão extenso e ele poder ser colocado no YouTube. Então, nós temos a plasticidade estrutural, ela inclui crescimento mesmo de dendritos, criação de novas sinapses e reorganização de áreas corticais. Então, aqui, quando a pessoa tem lesões, a supercompensação, ela aconteceria aqui, que é a supercompensação que eu falei de Vygotsky, né? Que é um conceito que ele revisita de Alfred Adler, da psicologia individual. Então, um exemplo de plasticidade estrutural. Aprender música faz o córtex auditivo e motor se expandirem mesmo, aumentar mesmo, né? Ouvir, gostar daquela música, aprender a música em si, né? Tanto você pensar nos instrumentos em si, traz um prazer e ela vai ter uma memória de longo prazo ali, que é um aprendizado que você está num curso, por exemplo, de música. A alfabetização também vai permitir uma mudança estrutural, uma aprendizagem a longo prazo, que você consegue depois decodificar esses signos linguísticos, né, e associar com os fonemas. Então, principalmente se ela for tardia, né, ela vai ativar essas áreas que não estavam ativadas anteriormente. Após um AVC também, né, outras regiões podem assumir funções que foram perdidas, ou
pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, ela vai ter essas áreas que era para ela aquela atividade, né? Vai fazer a supercompensação e algumas pessoas falam, né, sobre a questão tátil, por exemplo, fica mais apropriada, fica melhor conforme você precisa de outras áreas para poder ter acesso aos estímulos externos. Então, as memórias envolvidas seriam a episódica, né, de eventos que você pessoais, por exemplo, e as semânticas, que é aquela de aprendizagem de significado, né, que tem a ver com longo prazo. Elas dariam uma mudança estrutural mesmo. Neurogênese. Na neurogênese, que são pouquíssimos lugares, né? Antigamente se achava que a gente nascia com um número de neurônios e não havia mais nenhuma formação de novos neurônios, mas isso ainda é muito controverso. Existem uma área em específica, a gente vai falar aqui, que já tem comprovação que existe a neurogênese, e outras que ainda não tem esse respaldo científico tão contundente. Então, a neurogênese é a criação mesmo de novos neurônios, né? Em áreas específicas. Então, a neurogênese não ocorre em todo o cérebro, ela acaba sendo restrita a regiões específicas que mantêm essa capacidade de regeneração ao longo da vida, e seria aonde? No hipocampo, que é bem no giro dentado do hipocampo, que é uma estrutura que a gente já falou, mas é bem específico do giro dentado, que tem a ver com memória e aprendizado. Falam também da zona subventricular, né, que novos neurônios migram para o bulbo olfatório também. E falam também de outras áreas corticais, como pré-frontal, corpo estriado, mas que seriam sinais limitados aí e não tem muito consenso científico se essas áreas acontecem isso ou não. Mas um exemplo seria exercícios físicos, né? O sono adequado, ele poderia aumentar a neurogênese do hipocampo, conforme você vai cuidando da sua saúde, né? Nesse caso aqui, a nutrição não, a atividade física e o sono ajuda na memória, né? Vai ter uma neurogênese, uma criação de novos neurônios. Então, imagina, vou fazer uma analogia para ficar melhor. O cérebro é como se ele tivesse canteiro de obras, né? Onde produz esses neurônios, mas não é em todo lugar. Por isso são canteiros específicos, né? Então são locais que ainda conseguem constituir novos neurônios, enquanto o restante só remodela, né? Funcionalmente ou estruturalmente, como a gente já viu. Existem a sinaptogênese, também uma outra forma de plasticidade, que seria a formação de novas sinapses, né? Essencial para armazenar informações e habilidades, nesse caso, né? Então, associar conceitos novos aos que já têm conhecidos, né? Vai criar novas sinapses, né? As sinapses antigas vão ser revisitadas conforme você vai associando e às vezes você vai reformulando aquelas sinapses já desenvolvidas, né? Vai deixando as melhores. Não funcionalmente, mas de forma a criar novas sinapses. Aqui ela não vai só melhorando a sinapse em si, né? Aqui ela vai formando novas sinapses, porque novos conhecimentos vão se somando aos anteriores, que seria a base biológica da aprendizagem significativa. E quando a gente fala que precisa de pré-requisitos, né, ou que precisa de um conhecimento prévio, seria essa base, né? Então, a partir, tem conhecimentos que você precisa estratificar, né? Para que existem conhecimentos anteriores que vão ser basilares para aquela nova aprendizagem acontecer. Então, pensa em novas pontes, né? Em uma cidade, por exemplo, que vai aumentar os caminhos de circulação dessa informação, né? Ela vai ser mais amplificada. Então, é diferente. Não tem ela tem uma modificação estrutural, mas na formação dos dendritos, não só dos dendritos,
porque aí seria a estrutural, mas de novas sinapses, outros neurônios chegando, né? Outras áreas se somando aqui. E por fim, né, é a reorganização cortical, que é redistribuição de funções. Né? O cérebro pode redistribuir funções entre áreas importantes após a lesão, que acontece ali nas estruturais, mas também é uma função da reorganização cortical, como eu falei também, da questão do tátil, é, do tátil que vai ficando mais desenvolvido para poder apreender os estímulos externos, já que a visão é um componente que falta, né? Que não está passível de ser usado. Então, nós temos aí pessoas, como falei, né? Pessoas cegas, lendo em braille, por exemplo, ativam essas áreas visuais para processar o tato, né? Eles vão usar, já que não usam para visão, pensando em pessoa não de baixa visão, mas uma pessoa cega, ou então pianistas que desenvolvem expansão cortical em áreas motoras e auditivas ao mesmo tempo, né? Devido ao tanto que ali ela é estimulada, essas áreas, e ela precisa, né, expandir, porque é algo que eles precisam muito desenvolver. Então, seria nessa situação. E aí tem outros conceitos, como poda neural, que não é um tipo de plasticidade, mas é um mecanismo que acontece no cérebro, que é um refinamento das redes, que é a apoptose, né? Ela é justamente uma morte dos neurônios programada, ela vai acontecer em alguns momentos da vida, a gente vai falar no próximo slide, ou seja, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso. E é importante, né? Ela não é o. Porque algumas pessoas associam a apoptose, né? A poda neural, como algo negativo, que traz, por exemplo, o autismo regressivo pela perda das habilidades, mas já estava programado que haveria uma apoptose, uma morte celular programada, e nesse caso a informação já cerebral, a organização cerebral dessa pessoa já acaba eliminando alguns circuitos neuronais que eram importantes de forma funcional, adaptativa ao ambiente, mas por uma estrutura genética, enfim, é feito essa poda dessa forma que a gente poderia achar desordenada. Mas ela vai acontecer em todos, em períodos mais específicos, na primeira infância, na adolescência e algumas vezes na idade adulta. Ela acontece em vários lugares, mas tem momentos mais críticos, né? Mais que essa poda vai ser mais intensificada. E os períodos críticos de aprendizagem, que são as janelas de oportunidades, e a gente fala muito dos 3 primeiros anos de vida, né, como sendo esses períodos de janela de oportunidades, um exemplo dado até pelo Paulo Liberalesco, que é um neurologista muito importante da atualidade brasileiro. Ele até deu um exemplo sobre a visão. Se você, ao nascer, coloca uma venda nos olhos de uma criança até os 4 anos, quando você retirar, ela vai não ter mais a capacidade de enxergar, né? Mesmo que ela não tenha um aparato biológico que daria a questão da cegueira, por exemplo. Para falar também, né? A pessoa pode falar após aos 8 anos, mas o período crítico, né? E conforme vai ficando mais longe, né? Essa habilidade de acontecer, ele fala mais ou menos, a literatura traz 7, 8 anos, que ainda pode acontecer, mas quanto mais distante, porque é previsto o início de algumas falas elementares simples a 1 ano de idade, né? Algumas palavrinhas começar a serem emitidas. Mas vai ficando com uma fala menos desenvolvida e menos funcional.
É óbvio que nós temos hoje terapias para esse desenvolvimento ficar mais eficaz, né, e mais adaptativo ao meio. E a gente continua então no próximo, na próxima gravação, na parte 2.